Olá, família Quadrangular! Eu sou Kenneth Fernandes. E eu sou Samuel Bastos. E esse é o Quadrangular Cast. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Quadrangular Cast, um programa que visa trazer informação para você sobre a vida da nossa igreja. Seja muito bem-vindo, você que está nos assistindo hoje aqui. Nós temos um episódio abençoado que nós iremos discutir hoje aqui, né? Então espero que você esteja até o final aí conosco. Hoje o nosso assunto vai ser sobre liderança, uma ferramenta eficaz que está funcionando até os dias de hoje na nossa igreja. Falando sobre liderança, vamos falar um pouco de como funcionam as células aqui em nossa igreja, né? A Visão Celular foi implantada em nossa igreja há mais de 20 anos. Desde então tem se tornado a principal ferramenta de evangelização. Em nossa igreja local, a Visão Celular ela é distribuída em redes. São grupos organizados, responsáveis por multiplicar reuniões realizadas nas casas. Nosso lema é cada membro um líder e cada casa uma extensão da igreja. E hoje iremos conversar com ela, que tem um trabalho fantástico na rede da família. E hoje a gente está recebendo aqui no nosso podcast a nossa querida e amada pastora Noemi Barbosa, ela que é casada com o cantor Cláudio Júnior e também lidera a rede da família aqui na IEQ Pedreira. Ela trabalha com células há mais de 20 anos e a família dela é uma das pioneiras de lá da Benjamin e ela também é fruto vindo para cá, para a igreja da Pedreira, lá da igreja do Guamá. E com essa linda trajetória ela vem evangelizando através das células, alcançando vidas para conhecer Jesus. E hoje ela tem 340 células sob sua supervisão, mas até o final do ano ela quer alcançar 400 células para a honra e glória do Senhor Jesus. Seja bem-vinda ao nosso podcast, querida pastora Noemi. Eu quero agradecer pelo convite, que bom estar aqui com vocês e poder falar de um assunto que eu gosto muito, não é? Que é falar de célula, né? Porque célula, a gente que trabalha no nosso dia a dia, nós respiramos pessoas, ganhar pessoas, cuidar de pessoas. E isso é, assim, fundamental na vida da nossa igreja, que abraçou essa causa, abraçou esse trabalho, que eu acho que é muito importante para o crescimento de uma igreja. Amém. Professora, muito obrigado também, seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast. Eu já quero começar fazendo uma pergunta para você já. Como foi que iniciou o seu trabalho com célula? Como foi seu primeiro contato? Bom, eu falei para vocês aqui no início que a minha família é pioneira da igreja. Começaram na Benjamin, depois veio Jurunas, depois Guamá. Eu cresci na igreja do Guamá, uma igreja que eu amo realmente muito. E lá, mais ou menos em 2000, 99, 2000, o pastor Lorival, que tinha assumido a igreja, ele começou a fazer um trabalho, ele começou a pesquisar sobre pequenos grupos. E aí eu já tinha uma experiência, por quê? Nós fazíamos o evangelismo nas casas. Não tinha esse nome, mas era algo assim, parecido com a célula. E houve alguns treinamentos lá no Guamá, e daí em diante foi implantada uma visão, e nós começamos a desenvolver um trabalho com pessoas que tinham lá, líderes muito fortes, pessoas que hoje já não estão entre nós, foram para a glória, mas que eram grandes ganhadoras de alma, né? Que era tipo Irmã Áurea, é um exemplo de vida para mim. Uma mulher que no início ela batizava a célula dela 20 pessoas. Uau! E isso começou a repercutir na nossa cidade, no nosso estado. Nós vimos que aquela ferramenta, ela era boa. E tudo que é bom, a gente tem que tirar proveito e começar a trabalhar nisso. E foi aperfeiçoando. Hoje a gente tem uma visão aperfeiçoada e cada dia mais a gente vai melhorando essa ferramenta que realmente dá resultado de ganhar o perdido. E como é esse modelo que vocês trabalham hoje em dia aqui na Igreja da Pedreira, nas células? Bom, a gente chama de 4x4. O que é 4x4? Eu tenho uma célula que tem um núcleo, que é composto por um líder, um Timóteo, que a gente chama de vice-líder, um secretário, um anfitrião. Essa é a composição da célula. E esse líder, ele tem o que esses três aí que eu falei, a gente chama de líder em treinamento. Essas três pessoas, elas vão desenvolver um trabalho na casa de alguém. E aí começa-se um trabalho de evangelismo dentro das casas das pessoas. E, inclusive, é um trabalho que traz um resultado muito forte, porque a célula hoje, ela é a ferramenta que ajuda o crescimento da igreja
e ajuda a cuidar das pessoas. Você sabe que uma igreja como a nossa, que é uma igreja muito grande, aqui a gente tem várias redes de célula, e não dá para o pastor de púlpito sozinho cuidar de toda a membresia. Mas quando essa pessoa está num grupo menor, com certeza, você pode cuidar delas. Você pode ver as necessidades, e a gente vai falando isso daqui a pouquinho, um pouquinho mais. Certo. Eu emendando já nesse gancho que você está falando, que a nossa igreja é uma igreja muito grande, né? Eu queria saber de você, pastora, como é que funciona, como você conversa com a sua liderança em relação, porque como são muitas células, como é que a senhora consegue administrar todas elas? Bom, primeiro você tem que ter uma estrutura. Qual é a estrutura que nós temos aqui? A gente tem os pastores de rede, que são os coordenadores. Na nossa rede, como é uma rede muito grande, nós temos 21 pastores que trabalham e, juntamente com esses pastores, eles têm os seus supervisores. Cada supervisor, geralmente, tem 4 células. Alguns têm um pouquinho mais, porque já estão treinando outras pessoas. Tipo, às vezes você tem um supervisor que tem 6 células, porque ele gerou aquelas 6 células e agora ele vai trabalhar para gerar um outro supervisor. Então, nós falamos geralmente com o coordenador, supervisor, e o supervisor com o líder. E essa cadeia aí, essa estrutura, é que faz com que você tenha uma conexão com a igreja. Então, é muito fácil qualquer informação chegar no líder, porque você tem as redes de célula que tem coordenadores. E eles automaticamente têm esse link com o seu grupo e nós conseguimos fazer com que as informações cheguem até eles. Quantas redes tem dentro da rede da família? 21. 21. Essa administração, essa conversa entre coordenador e você, ela é eficaz? Como é que ela é feita? Vocês têm reuniões de planejamento para poder trabalhar realmente com as células da melhor maneira? Sim, todo ano, no início do ano, nós realizamos o que nós chamamos de planejamento estratégico. Planejamento para a vida de uma pessoa é tudo. E por que não trabalharmos o planejamento na igreja? Eu acho que a igreja, ela precisa planejar, como em tudo na nossa vida. Você faz planejamento familiar, você faz planejamento financeiro, e nós, da Rede da Família, no início do ano, nós experimentamos agora, esse ano, trazermos todos os líderes para o planejamento. Geralmente nós fazemos o planejamento antes, o supervisor fazia com os líderes, o coordenador com os supervisores, depois nós reuníamos supervisores e coordenadores, estabelecemos as metas que era para o ano que íamos trabalhar. Esse ano, nós quisemos inovar e, olha, deu um resultado extraordinário. Os líderes vieram para o planejamento. Acho que foi 12 de janeiro, primeira logo semana de janeiro, e nós trabalhamos uma tarde, de 16 até mais ou menos umas 20 horas, foi mais ou menos umas 4 horas e meia de planejamento, onde nós trouxemos ali a estrutura que nós queríamos para nossas células, os alvos que nós queremos alcançar em 2025. E cada rede de célula pôde colocar ali o seu alvo de batismo, de multiplicação, de consolidação, escola de crescimento, escola de casais, congressos que nós temos. Então, tudo isso vai para o planejamento. Então, nós nos conectamos dessa forma. Realizamos o planejamento e, através do planejamento, a gente consegue observar o que está indo bem e o que não está. Então, é dessa forma. E aí, você perguntou também, vocês se reúnem? Sim. Nós, toda segunda-feira, tem uma reunião de liderança, de oração, e a cada 15 dias nós reunimos coordenadores, supervisores, para avaliarmos o nosso trabalho, além das nossas ferramentas. Nós temos os nossos grupos de WhatsApp, nosso Instagram, da nossa rede, da família. E eu tenho lá dentro tenho grupo de coordenadores, de supervisores, o grupo de coordenadores e supervisores juntos. E é dessa forma que a gente vai se comunicando. Certo. Perfeito, perfeito. Pastora, quais são hoje, assim, sabemos que a senhora já está há um bom tempo, né, trabalhando com células, e a senhora já conhece, assim, o terreno onde a senhora pisa, mas queria saber de você quais foram as dificuldades que você passou nesse decorrer desse tempo, assim, que você pode falar que você conseguiu vencê-las, assim, na questão da liderança de célula. Olha, quando nós iniciamos esse trabalho, né, você lida com cabeças diferentes de pessoas.
Então você tem aqueles cristãos, né, que eles estavam acostumados naquele modelo tradicional de evangelismo. E isso algumas pessoas gostaram, outras não, mas aí o que você faz? A gente sempre ouve os conselhos do nosso pastor Josué, né? Um homem muito sábio. E o que ele nos ensinou? Você vai trabalhando aí os dois grupos, os que querem e os que ainda não querem. E isso foi crescendo, crescendo. Era uma das dificuldades das pessoas aceitarem uma visão. Até mesmo o encontro com Deus, né? As pessoas questionavam, mas eu já tive um encontro com Deus. Só que eles não sabiam o que era o encontro com Deus, que era um retiro espiritual, que é um momento muito importante para uma liderança, de crescimento, né? De amadurecer um pouco mais, de valores que a gente pode estabelecer lá no encontro. E isso a gente foi ganhando terreno, as pessoas começaram a ver o crescimento da igreja, ver uma mudança que aconteceu, porque você tem uma igreja muito grande, ao mesmo tempo que você ganha e você perdia muita gente. E com a visão celular, ela trouxe um conceito de agregar pessoas e de cuidar de pessoas. Então a gente sempre diz assim, a porta da frente tem que sempre estar aberta, mas a de trás tem que estar fechada. Como fechada? São as perdas que nós não queremos ter. Nós queremos ganhar, nós queremos consolidar, nós queremos treinar e enviar e multiplicar essa pessoa. Então essa é a trajetória, é a escada de crescimento da visão da igreja, da visão de célula. E foi isso aí. Então uma das maiores dificuldades foi a aceitação. Hoje não. E outras dificuldades, como em qualquer trabalho que você trabalha para Deus, você sempre vai ter obstáculos. Sempre. Você lembra de Neemias? Neemias, quando se levantou para reconstruir os muros de Jerusalém, o que aconteceu? Lá se levantaram os inimigos. Sempre você vai ter pessoas que vão ser contra, que não vão gostar, que acham que você quer mandar, que você quer fazer isso, então, aquilo. Então, o que nós precisamos fazer? Amadurecermos a nossa capacidade de entendermos pessoas. Porque quando você lida com célula, você está lidando com muita gente, você está lidando com pessoas com comportamentos diferentes. E isso nos faz estudarmos cada vez mais. Você tocou nesse assunto de que a gente lida com diversas pessoas diferentes. Eu falo isso porque eu também estou inserido na visão celular, eu também trabalho com células, e eu noto que realmente tem essa situação de saber lidar com pessoas com temperamento diferente, com costumes diferentes. Então, como você pode dar um conselho para as pessoas que estão assistindo o nosso episódio de como saber lidar com essas pessoas para não perdê-las para sair da célula, até mesmo para sair de dentro da igreja? Bom, a chave de tudo se chama discipulado. O discipulado, ele envolve amor, porque quando você ama a obra do Senhor, ama pessoas, você consegue enxergar as debilidades, as dificuldades, os valores que ela tem e consegue ajudá-las. Então, o discipulado, ele é a chave do crescimento desse trabalho. Quando você começa a discipular as pessoas com muito amor, com muito zelo, com muito cuidado, porque as pessoas chegam na igreja, elas chegam espiritualmente adoecidas, precisando de uma mensagem, de uma palavra, precisam de transformação. Então, o que a igreja faz? Ela é uma igreja que acolhe as pessoas. Nós não estamos aqui, por muito tempo, as pessoas, elas tinham um pensamento, Deus é um homem mau, Deus é isso. Não, Deus, ele é amor, claro. Nós temos que ensinar a verdade. Que conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade transforma através da palavra de Deus, muda pessoas. Então, o amor é a chave de tudo. E aí, esse amor faz você discipular pessoas, cuidar de pessoas, identificar pessoas. Mas é muito importante também você estudar. Eu procuro ler bastante, eu procuro estudar comportamento das pessoas. E isso a gente incentiva a nossa liderança. O tempo todo está sendo treinada, está estudando. Eu te falei aqui do culto de segunda-feira, que é uma reunião de treinamento, onde nós estamos ali discipulando num grupo maior, mas o nosso discipulado pessoal ou no número menor, ele funciona muito bem. Amém. Perfeito. Professora, o evangelismo, ele é a chave para alcançar aquelas vidas, né? Então, dentro da visão celular, como a gente pode aprimorar isso? Essa questão dentro da célula, como é que eu vou fazer para que aquela pessoa permaneça ali?
Bom, primeira coisa que eu vejo, a igreja, por exemplo, você está vendo aqui esse templo, né? Ele não pode sair daqui e entrar lá, digamos, na passagem, uma passagem aqui da Pedreira, uma rua da Pedreira. Mas eu, o Samuel, ali o Kennedy, como cristãos, nós podemos sair da nossa zona de conforto e levarmos o evangelho através da casa de alguém. Então, as pessoas que abrem as suas casas, a primeira coisa que elas estão fazendo, elas estão levando a presença de Deus para a casa delas e tendo a oportunidade de ganhar a sua família, porque eu vejo que a nossa célula principal é a nossa família, e ganhar os nossos vizinhos. Às vezes, a gente reclama, né, de um vizinho que fez isso, fez aquilo, que não é uma pessoa legal, que tem vícios, que é uma pessoa problemática, mas elas esquecem que aquelas pessoas, através do poder e do amor de Deus, se chegar o evangelho através da vida de alguém, na casa de alguém, ela vai ser alcançada. Então, o foco é você estar lá fora, na casa de uma família, acolhendo pessoas, inclusive a sua família, né? E aí começa-se um trabalho evangelístico e você entra, a gente recomenda sempre aqui, você vai entrar na casa de alguém, você não vai falar de religião, você vai falar do homem que deu a sua vida por cada um de nós, que é Jesus Cristo. E é esse trabalho que vai fazer com que essa pessoa seja alcançada através do amor de Deus nas nossas vidas. Jesus, ele é capaz de mudar a vida de todos aqueles que desejam reconhecer Ele como seu único Senhor e Salvador. Então, Ele muda. Então, o evangelismo através das casas, é isso. A igreja primitiva, né, fazia isso. Atos 2:46, ela é o retrato da igreja primitiva nos nossos dias hoje. Amém. E você tocou num assunto que realmente é muito verdade. A igreja, ela não pode, a igreja material, ir para as vilas, para as entradazinhas, para as ruas, mas ela pode mandar pessoas para ministrar na casa dos anfitriões, que a gente chama, né, que são as pessoas que abrigam a cela nessas casas. Mas nessa questão da igreja, você pode dar alguma dica das igrejas que não trabalham com célula hoje para implementar essa visão no trabalho delas? Olha, tudo começa com um chamado. Você tem lá um grupo, mas a minha igreja é pequena, eu tenho lá 20 pessoas. Você já tem muita gente. Comece treinando pessoas. Venha buscar informações. Aqui a nossa igreja, a gente tem a escola de líderes, que é a nossa escola de crescimento. Ela dá uma base para você começar uma célula. Então a gente tem material para isso. Você comece, como foi no Guamá. Nós começamos lá treinando pessoas. O pastor Lorival, ele começou treinando lá um grupo de acho que 30 pessoas. Aí depois, cada um de nós trazíamos alguém que tínhamos afinidade. E aquele que eu trouxe, trazia outro que tinha afinidade também. De repente, você tinha um grupo ali de amigos, e aí começou um treinamento, e desse treinamento, nós começamos a desenvolver um trabalho nas casas, sempre orientando as pessoas, tendo respeito pela casa das pessoas. Às vezes você vai na casa de uma família que é católica, e lá eles têm os ritos dele. O que você vai fazer? Você vai respeitar. Nós entramos na casa das pessoas para falar de Jesus, não para falar de religião. E aí, quando você percebe, toda aquela família foi alcançada por Jesus, através da mensagem do Evangelho de Cristo, que eu disse para vocês, é transformador. Então, você quer começar um trabalho com célula? Comece treinando pessoas. Como é que eu faço? Olha, aqui na Pedreira, a gente está sempre aqui, eu pelo menos à noite, né? Estou por aqui. E alguém que quiser procurar, pastor, eu quero começar um trabalho, me ajude aí. Você pode vir na segunda-feira, você pode começar mandando os seus liderados, começar a escola de líderes, módulo 1, módulo 2, que é só sobre visão celular, ele vai aprender. Tem muita gente que faz isso aqui, que vem aqui da nossa igreja, de outras denominações, ou da nossa própria igreja quadrangular, que está iniciando, eles trazem pessoas, aprendem e vão implantar na sua igreja. Pastora, falando aqui sobre a escola de crescimento, quanto tempo você faz para concretizar a escola? Sabemos que nós temos, como você acabou de dizer, tem vários módulos, né? O módulo 1, o módulo 2, eles se resumem assim, quanto tempo? Semanas, meses? Olha, como funciona? Geralmente, a escola de crescimento, ela tem uma duração de um ano e 2 meses.
Porque você tem 3 meses e meio com cada módulo. Então, nós temos o módulo 1, que nós vamos trabalhar toda a parte de consolidação, início da fé, como orar, ler a palavra, batismo no Espírito Santo. São 16 lições. Depois, o Samuel está aqui, ele é professor também do módulo 2 da Escola de Crescimento, né? Nós temos 8 lições, são lições um pouco maiores, né? Que vai ensinar tudo sobre a visão celular. E nós temos o nosso módulo 3, que é o quê? Um módulo mais avançado, onde você vai aprender sobre seitas, sobre céu, inferno, é um módulo mais aprofundado. E, paralelo a isso aí, nós temos outras ferramentas dentro da nossa igreja que nos permite ajudar as famílias. Quando alguém se converte na igreja, você observa, você aceitou Jesus um casal. Esse casal chegou na igreja com um casamento dilacerado. A gente tem aqui experiências fantásticas com a nossa escola de casais. Aí você percebe que aquele casal está com um problema muito sério no relacionamento. Ao mesmo tempo que ele está lá, pode estar lá no módulo 1, ele pode ir para a escola de casais, que é uma ferramenta dentro da visão celular da rede da família, que ajuda nos relacionamentos. Então, isso aí tudo faz parte de crescimento mesmo. E nós temos o discipulado. Eu disse para você, pessoal, e tem o discipulado coletivo. Você pode reunir as lideranças, elas reúnem na casa, fora o dia de célula. Eles têm um momento, faz lá um café, um lanche, bate-papo, vai na bola. A gente tem aqui os meninos do grupo de homens, né, que vêm para a bola, eles batem um papo, oram. Isso tudo vai ajudando aquela pessoa a crescer espiritualmente, a mudar espiritualmente. Eu faço um trabalho com os coordenadores, supervisores. A gente, de vez em quando, eu faço lá uma mesa posta, né, para eles. Faço um lanche, a gente bate papo, conversa, fala das nossas dificuldades, das nossas angústias, das nossas tristezas, das nossas alegrias, porque não é só flores. Tem o dia, a palavra de Deus diz que tem um dia mau. É um ambiente onde você, se de alguma forma é confiável, um ambiente onde você pode expressar aquilo que você está, de alguma forma, vivendo, a sua dificuldade, aquilo tudo. Dentro da liderança. Dentro da liderança em si. Exatamente. Para promover o quê? Transformação, crescimento, avivamento, mudança de comportamento. Porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas chegam na igreja e elas vêm com hábitos, com costumes, e aí você vai trabalhando, vai ensinando, vai discipulando, e isso é realmente transformador. Eu gostaria que você ressaltasse a importância do discipulado 1 a 1, porque a gente sabe que a gente tem várias formas de discipular em grupo, até mesmo somente o núcleo, mas esse discipulado 1 a 1, líder e o liderado, qual a importância dele para o desenvolvimento dessa liderança? Olha, isso aproxima a pessoa da igreja e da própria liderança. Porque quando você está discipulando alguém próximo, você consegue visualizar as debilidades que aquela pessoa tem, as dificuldades que ele tem no caráter. E aí, quando você vai tratar o caráter de alguém, você não pode tratar o caráter de forma coletiva. Você pode orientar de forma coletiva, mas quando eu vou tratar o caráter de alguém, vou tratar aqueles problemas que a pessoa traz, sequelas. Às vezes uma pessoa precisa de uma cura interior. Quantas pessoas a gente tem na igreja que sofreram abuso? E aí ela faz um tipo de acompanhamento psicológico, mas às vezes ela precisa de um momento para ser curada espiritualmente. Então, nós trabalhamos esse discipulado de uma forma pessoal para que ela possa ter liberdade com o discípulo e segurança de contar um problema que eu acabei de falar para você, né? De abordar, sofreu violência, né? Sofreu violência sexual, sofreu violência doméstica. Quantas pessoas chegam na nossa igreja com problemas dessa natureza, que trazem sequelas, e aí você não pode tratar isso num ambiente de forma coletiva. Você tem que tratar num ambiente individualizado com essa pessoa, e isso vai gerar nela confiança, credibilidade, e muitas vezes o Espírito Santo, que é a pessoa-chave de curar, de libertar, ele começa a agir na vida dessa pessoa. Então, o discipulado pessoal, ele é fundamental. Você sai para um bate-papo, leva na sua casa, às vezes, vamos ali no shopping, vamos tomar um lanche, vamos ali numa lanchonete, vamos conversar. Às vezes aqui na igreja você chega, quantas vezes eu chego aqui na igreja, eu encontro jovens, encontro senhor, senhora, eles conversando
na escada, nos bancos, lá atrás na igreja sentado. Isso aí tudo vai gerando nele um trabalho onde a pessoa vai realmente mudando de vida. Isso é muito importante. Amém. Amém. Pastora, nós sabemos que a nossa igreja no estado ela é praticamente envolvida em célula hoje, né? Eu queria que você explicasse para a gente, né? Muita gente enfrenta desafios nesse quesito de célula. A gente pode falar por aqui também, eu acredito que hoje em dia a gente tem desafios, mas não é da proporção que era talvez no início. Mas eu queria que você explicasse para a gente como vencer esses obstáculos, como superar eles, né, em relação às células. Você está implantando o trabalho ali, só que você está enfrentando muita dificuldade. Eu queria saber de você como você poderia explicar para o pessoal de casa como superar esses obstáculos. Bom, eu penso assim, cada lugar, de um bairro para o outro, você já muda a cultura. Perfeito. Né? A Pedreira tem uma cultura, o bairro do Guamá tem outra. Então, você precisa trabalhar aquele bairro, aquele local onde você está fazendo célula, de uma forma diferente. Porque os ambientes também, eles podem trazer resultados ou não. Mas quando você tem Jesus na vida, tudo dá certo. Quando você crê, quando você coloca as coisas realmente para funcionar e você tem boa vontade. Eu fico imaginando a dificuldade das pessoas que trabalham no interior. Aqui a gente tem os nossos ribeirinhos, né? Aqui nas nossas cidades próximas, nas nossas vilas, nas nossas ilhas, muitos deles vão no interior. As pessoas vão de barco. Eu fui pregar numa cidade, no Marajó, e eu fiquei assim impressionada, o amor que aquelas pessoas têm. Era uma conferência, inclusive, de célula. Eles chegavam lá de barco, de barquinho. Teve um grupo que veio de uma cidade próxima e eles ficaram hospedados no barco. Uau. Só saíam, passavam o dia todo na igreja, tomavam banho e à noite voltavam para dormir no barco por causa da dificuldade. Em Belém, vamos falar aqui da nossa chuva, né? Esse período agora que nós estamos, que a gente chama de inverno amazônico, a gente enfrenta as enchentes. Perfeito. Você quer ir lá na casa, olha, eu quero fazer minha célula, mas a rua do meu anfitrião encheu. E agora? E agora? Como é que eu vou fazer? Vou deixar a água baixar para eu poder ir lá. E muitas vezes nós tivemos a pandemia, que foi o fica em casa. Como é que nós fazíamos a célula na pandemia? Nós fazíamos a célula através dos vídeos, através daquilo que nós temos de melhor hoje. Nós temos hoje, a tecnologia nos ajudou. Na pandemia, nós batizamos pessoas. A célula ficou assim, as pessoas faziam a célula online, isso não foi impedimento. Surgiram hoje, até hoje, nós temos a célula dos vizinhos, que é de uma das nossas redes de célula, que eles ficavam, é uma vila, que é a vila ali onde eu moro, o Edival e a Andiara, e eles estavam ali, eram só pessoas que estavam ali com medo, preocupados com o Covid. E aí a Andiara começou a gravar uma oração na janela dela. E todo mundo ia para a porta da sua casa, estava na sua casa, mas começaram a pregar o evangelho lá. E já ganharam pessoas lá, batizaram pessoas. Que coisa interessante, né? Isso aí, então, o impedimento sempre vai ter as dificuldades, a lama. Ai, meu Deus, a minha rua encheu, né? E agora, como é que eu vou fazer? Se você for pensar em obstáculo, você vai pensar em pessoas que às vezes estão desanimadas. Quantos líderes desanimam pelos problemas diários? Eu lido com muito adulto, né? Então, aqui tem o pastor Tassi, que ele lida lá mais com um público mais jovem na igreja. Mas a minha rede é a rede da família, né? Então tem jovem, tem adulto, tem tudo, né? Tem uma rede jovem que é a Oikos, dentro da rede da família. Mas a gente lida muito mais com adultos. E os adultos, eles têm as suas dificuldades. Problema no casamento, problema com filhos, problemas emocionais, dificuldades financeiras. E eu quero te dizer uma coisa. Isso tudo a gente vai falando no discipulado, vai orientando na escola de crescimento, no altar da igreja na segunda-feira, e vai mostrando para ela que todas as dificuldades existem, em qualquer área da sua vida, você vai sempre enfrentar dificuldade. Mas quando você tem Jesus na sua vida, ele vai na frente, ele te orienta, ele te ajuda e, com certeza, você é capaz de romper com os obstáculos. Eu sempre me baseio em Neemias. Neemias chegou em Jerusalém, encontrou não só uma cidade fisicamente destruída, mas ele encontrou lá gente desanimada,
gente que não dizimava mais, gente que estava ali passando por processos emocionais terríveis. Quando você entra numa célula, nessa visão, você vai encontrar pessoas também que estão com a família derrotada. De vez em quando surge um problema, pessoas desempregadas. E eu quero dizer para você que a célula, ela é além, ela não é somente aquele dia que acontece lá na casa das pessoas. Por isso a gente tem o que a gente chama de rede. Lá nós observamos as dificuldades. Ah, tem alguém desempregado lá? Hoje a gente tem uma rede de apoio. Eu posso dizer para você que nesses últimos anos nós conseguimos construir dentro da nossa igreja uma rede de apoio. Só do ano passado, deixa eu te dizer, de junho até hoje, nós já temos mais de 80 pessoas que estão trabalhando através da nossa igreja. De pessoas dessa rede de apoio que surge. A gente tem aqui empresários que nos abençoam, nós temos aqui os nossos irmãos que são pessoas que trabalham, como por exemplo, pastor Carmona, né, que sempre nos dá esse apoio para a igreja, pastor Paulo Benson, e essas pessoas que estão aqui, e outras pessoas como empresários que nós temos na nossa igreja, que nos ajudam com portas de emprego. E essas coisas, quando elas surgem, elas também servem para transpor obstáculos, porque você tem um líder que está desempregado, é lógico que ele vai estar passando por algum momento difícil, é lógico que ele tem uma família para sustentar. E aí, tu ora por ele, vai embora. Não, a gente tem uma rede de apoio que a igreja hoje, ela tem cestas básicas que nós podemos entregar para algumas famílias. São mais de 100 famílias que todos os meses, elas recebem uma cesta básica. Além dessa rede de apoio que a igreja tem, a partir da parte administrativa, dentro da Visão Celular, todo mês a gente trabalha aí esse apoio para algumas famílias que recebem uma cesta básica, porque às vezes a pessoa está lá, ela está com fome, eu digo, vou orar por ti. E depois? Não, eu tenho que ir lá abençoá-la com alguma coisa, né? Então, essa parte social também existe dentro da Visão Celular. Sim. E você falou dessas histórias, dessas situações que às vezes a gente encontra no meio da célula. Eu gostaria de lhe perguntar se você tem uma história, um testemunho de uma vida que se transformou, uma pessoa que hoje em dia é uma bênção através do trabalho em células. Tem muitas. Eu quero falar de pessoas que foram curadas através desse trabalho. Eu vou dar um exemplo. Dona Lúcia, que é lá da Rede Mover, que você faz parte. Sim. Falar da Dona Lúcia. A Dona Lúcia, ela teve um momento de dificuldade, ela hoje é supervisora, mas ela teve um problema de saúde. E a rede toda, foi hospitalizada, a rede toda se mobilizou para ajudar a Dona Lúcia lá no hospital. A Dona Lúcia, ela não tinha uma aposentadoria, ela não tinha uma renda fixa. E ela foi trabalhando para Deus foi abençoando, ela montou um brechó e logo depois ela conseguiu a sua aposentadoria. Então isso para mim é bênção de Deus. E outras pessoas mais que, estavam desempregadas. A gente tem hoje 6 coordenadores que estavam desempregados e estão trabalhando e que conseguiram transpor essas dificuldades. Mas como foi que a gente conseguiu enxergar isso? A célula, ela te traz esse cadastro de pessoas que estão desempregadas, porque hoje elas já não recebem mais uma cesta básica da igreja, porque elas têm dignidade de trabalhar, ter o seu salário, inclusive elas já ajudam outras pessoas. Então essa rede de apoio aí, ela é fundamental para que a gente possa alcançar os nossos irmãos. Mas como é que você consegue? Será que o pastor Josué, do altar da igreja, do púlpito, se fosse como pastor auxiliar nessa igreja, conseguiria enxergar as necessidades se eles não tivessem grupos menores? Não conseguiríamos. Se eles não tivessem uma célula, não. Mas a informação chega rápida. Quando morre alguém aqui na liderança, é rápido que chega a informação, porque eles estão ligados, eles estão conectados à igreja. A célula, ela te conecta à igreja. Nós estamos muito felizes por essa entrevista. Sei que o papo está muito bom, mas infelizmente a gente já está se encaminhando para o nosso final. Eu gostaria de lhe agradecer pela sua presença aqui. Eu sei que a gente ainda tem muitos assuntos para tratar com ela, mas hoje a gente nota que
o trabalho em células ele é muito importante para a igreja. A nossa igreja ela respira célula. A nossa igreja é baseada em célula e é muito bacana a gente ver esse trabalho sendo feito porque vidas são alcançadas através do líder que está ali sustentando, aconselhando e ajudando realmente os liderados, os membros da célula. E se você, na sua igreja, não tem um trabalho em células ainda, venha para cá para Pedreira, aprenda um pouquinho com a gente, com a pastora Noemi, ela está aqui pronta para auxiliar vocês, para justamente você ser esse canal de bênção e ser realmente uma extensão da igreja. Pastora, eu gostaria que você colocasse aqui as suas considerações finais e a gente fica muito feliz de ter recebido você e conversar um pouco sobre esse trabalho que é de células. Bom, primeiro eu queria muito agradecer a Deus por estar nessa igreja, por amar a Igreja Quadrangular, que é a minha igreja. Eu amo essa igreja, foi nela que eu conheci Jesus desde a minha infância. Eu nasci no Evangelho e eu louvo a Deus por ter conhecido Jesus nessa igreja. Eu louvo a Deus pela minha família, que hoje quase todos são evangélicos. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor Josué Bentson, que teve a ousadia de vir para esse estado, juntamente com a sua família, a pastora Marilene, seus filhos, que cresceram essa igreja no estado do Pará. E eu quero agradecer a Deus por essa visão, que foi trazida, né, pelo nosso líder, que aperfeiçoou. A igreja, ela não mudou as suas doutrinas. Hoje nós continuamos pregando sobre cura divina, sobre a doutrina da salvação, né? Nós continuamos falando do Espírito Santo, nós continuamos pregando que Jesus vai voltar. Essas são as nossas doutrinas, nós não esquecemos. Mas hoje nós estamos mais organizados. Então, o crescimento numérico é muito importante. Você cresce a igreja de uma forma numérica, mas você também cresce em qualidade, você cresce quantitativamente e qualitativamente. A qualidade da igreja hoje, eu creio que ela é muito melhor. Por quê? Porque você consegue tratar dificuldades, problemas, orientar pessoas, tratar pecado. Porque às vezes as pessoas chegam aqui cheia de problemas, cheia de pecados, como todos nós chegamos no Evangelho, né? Quem nunca pecou na sua vida? Quem não é pecador? Então aqui nós conseguimos mostrar para essas pessoas que Jesus muda. Não é a pastora Noemi que vai mudar a vida de ninguém. Eu posso ser um canal de Deus, assim como você pode ser um canal de Deus. E eu quero te dizer, tire todo e qualquer preconceito de célula. Célula é uma ferramenta que Deus nos deixou, que está lá na palavra. Não tem um nome célula, mas a igreja primitiva, ela se reunia nas casas. Então, o nome é só um detalhe. Mas a igreja de casa em casa, ela funciona. Ela agrega mais pessoas, ela consegue alcançar mais pessoas. E você que ainda não está numa célula, você é aqui da Pedreira, nos procure. Nós temos aqui rede, temos casais, temos jovens, tem mulheres, homens. As nossas células, elas são heterogêneas. Você está passando por um momento difícil na sua vida? Você precisa de ajuda? Não ande sozinho. A Bíblia diz assim, é melhor serem dois do que um. Porque se um cair, tem o outro para levantar. Então, vem para uma célula, vem se juntar a nós, vem ajudar a saquear o inferno. Porque quando você está numa célula, você ajuda a saquear o inferno. E eu quero, Samuel, pedir a sua permissão aqui, juntamente com o Kennedy e toda a equipe, de fazer uma oração pelas pessoas que vão nos assistir. Sua casa precisa de um milagre? Sua casa precisa de algo? Eu quero me colocar à sua disposição para orar. Eu não posso ir lá, só eu, em muitas casas, mas eu tenho um grupo muito grande aqui, que pode te visitar, que pode te receber, que pode te ajudar. E quem sabe você que vai nos assistir, está precisando de uma mensagem, de uma oração. Sua família aí está precisando que Deus entre nela. E eu quero te dizer, Ele vai entrar na tua casa. Permita que Ele entre na sua família. Podemos orar? Podemos, com certeza. Pastora, ore olhando aqui para essa câmera aqui, para o pessoal de casa receber. Então receba esse momento profético, que Deus vai entrar na tua casa e vai mudar a tua história a partir de hoje. Confie somente. Deus, nós estamos aqui nesse momento tão especial. Momento, Senhor Deus, esse que Tu reservaste para todos nós, para ouvirmos um pouco sobre a visão celular. E eu quero orar a Deus pelos pastores, por líderes, por pessoas que já trabalham nessa visão. Mas eu quero orar também por aquelas pessoas, meu Deus, que ainda não estão na visão celular. Que elas possam, Senhor, conhecer esse trabalho e entender que ela é uma ferramenta muito importante
para saquear o inferno, para transformar vidas, através do teu poder. E eu quero orar por famílias que hoje, Senhor Deus, estão aqui nos ouvindo, nos assistindo. Pessoas, Senhor, que precisam de um milagre, que precisam que a sua casa seja alcançada pelo teu poder. Em nome de Jesus eu declaro salvação, transformação, libertação sobre a tua casa e sobre a tua família. Em nome de Jesus, que o milagre de Deus, que as bênçãos de Deus chegue sobre o seu lar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigada. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Noemi, muito obrigado por esse bate-papo incrível que nós tivemos hoje aqui. E infelizmente a gente já está chegando ao fim do nosso episódio hoje. Mas antes de tudo, eu quero pedir para tu se inscrever no nosso canal, nas nossas redes sociais que vai estar aparecendo aqui em algum canto dessa tela. Então se inscreva, não se esqueça também de ativar o sininho das notificações. Para tudo aquilo que a gente postar, você vai receber diretamente aí no seu celular, computador, smartphone, seja o que for, e para que você possa estar completamente antenado conosco. Amém. E não se esqueça de que toda terça-feira a gente vai ter episódio novo às 19 horas, então não perde porque vem muito bate-papo ainda por aí, com várias novidades, curiosidades e também para você ser abençoado. Amém? Tchau, gente. Deus abençoe.